Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Família de Deus, a paz de Jesus. Não se esqueça, você é a igreja viva do Senhor Jesus. O Espírito da promessa foi derramado para que você seja o templo do Espírito Santo de Deus, a igreja viva. Hoje eu quero falar com vocês sobre provação. Os dois estudos anteriores, duas mensagens anteriores, foram sobre tentação. Provação é o ato de colocar alguém à prova, testar capacidades, habilidades ou princípios morais. Isto é provação. Relembrando, tentação é uma coisa diabólica e tem propósitos maus. Matar, roubar e destruir. João 10:10, parte A. E a provação tem origem divina, com o propósito de testar, provar a fé para aprimorar a perseverança e eliminar deficiências espirituais. Ou seja, é para crescermos na fé, a aprovação. Deus preparando a sua igreja viva para que tenha maior habilidade espiritual e assim ser sempre vitoriosa a igreja viva do Senhor Jesus. A aprovação é determinada por Deus, ao passo que, como vimos anteriormente, a tentação é provocada pelo maligno. Então Deus determina a provação. Vejamos o exemplo de Abraão, Gênesis 22, 1 e 2. Pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus colocando Abraão à prova. A resposta do Filho de Deus foi muito acertada. E a resposta que devemos sempre dar a Deus como seus filhos na hora da provação: eis-me aqui, Senhor. Agora, a provação de Abraão foi terrível. Toma teu filho, teu único filho, o filho da promessa. O filho da promessa de uma descendência imensamente numerosa. Vai até aquele lugar apropriado, aquele monte, que eu te mostrarei. E ali oferece o teu filho. Então, a provação tem uma origem, uma única origem. Vem de Deus. A provação é determinada por Deus. A provação também nos ensina a dependermos somente de Deus. Hebreus 11, 17 a 9, também, tomando como exemplo aqui a fé de Abraão, né? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, a provação, ela necessariamente deve ser acolhida com fé, dependendo totalmente de Deus. Abraão tinha certeza que se o seu filho fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. Isso é fé. Claro que nos dias de hoje Deus não vai pedir. Naquela época era uma época de sacrifícios de vida de animais. E excepcionalmente Deus permitiu esta experiência a Abraão.
apontando para o sacrifício do seu próprio filho, Jesus. Figuradamente, Deus estava dizendo: eu vou sacrificar meu filho por amor ao meu povo, por amor aos pecadores que quiserem receber a minha salvação. Então, a provação nos ensina quanto à dependência de Deus, dependermos totalmente de Deus. Confiança absoluta, confiança plena. E nós vemos nos versículos 7 e 8 de Gênesis 22, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão prontamente respondeu: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. Onde está a solução, meu pai? Onde está? Como será providenciado esse sacrifício para agradar a Deus? Deus proverá. E Deus é o nosso provedor, assim como foi de Abraão. Toda provação que Deus lançar sobre nós, Ele também lança sobre nós capacidade. Se tivermos fé, lança sobre nós um coração obediente, para que a nossa fé aumente e assim possamos suportar a provação. Deus não dá provação maior do que aquilo que possamos suportar. Nós precisamos aprender isso com Deus diariamente. E olha, se nós estivermos atentos, nós vemos que Deus diariamente está testando a nossa fé. E nós precisamos estar atentos para glorificarmos a Deus, porque Ele testa a nossa fé. Porque testando, Ele nos capacita para a guerra espiritual. Ele nos capacita com armas espirituais para vencer o inimigo, que também é espiritual. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Eu estou num beco sem saída, as pessoas costumam dizer assim, não é? Agora, se eu confio em Deus, eu tenho a resposta: Deus proverá. O beco é sem saída, mas Deus proverá uma saída. É assim que devemos nos comportar na hora da provação. Deus cuidando de nós, Deus nos ensinando a dependermos totalmente dEle. E a provação deve ser sempre motivo de alegria. Precisamos estar atentos. Quando a provação vier, devemos soltar aquele famoso glória a Deus. Muitas pessoas são treinadas para dizer glória a Deus só quando estão na vantagem. Mas nós precisamos dizer também glória a Deus, especialmente naqueles momentos de luta, momentos que parecem impossíveis para nós, e muitas vezes são impossíveis. Mas pela fé, pelo louvor a Deus, as coisas se tornam possíveis. Então a provação deve ser motivo de alegria. Tiago 1, 2 a 4, ele afirma: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Glórias a Deus. Tende por motivo de toda alegria. Mas como que eu vou me alegrar se está doendo? Se é por Deus. Feliz quem sofre essa dor, porque logo virá grande alegria. E a alegria já virá durante esse momento de dor, porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades nesse momento sacrificial, nesse momento de dor. E passado esse momento, a alegria será muito maior, porque quando suportamos com alegria a provação, aí o que Tiago diz? Ela
uma vez confirmada a aprovação, produz perseverança. Perseverança, o alvo dela é uma ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros. A perfeição e a integridade cristã, integridade do crente, do filho, da filha de Deus, isso vem pela aprovação que nos aprimora na perseverança. Perseverança é o ato de estarmos agindo continuadamente naquilo que Deus propõe, sem vacilarmos, sem que tenhamos ânimo dobre, sem vacilos. Não podemos ser como árvores balançadas pelo vento. Não podemos ser como crianças que facilmente mudam de ideia. Devemos, então, ser firmes na perseverança, que deve ter ação completa. Essa ação completa vem no poder do Espírito Santo, pela nossa dedicação a Deus, aos seus mandamentos, à igreja viva, como igreja viva. Não se esqueça, a igreja viva somos nós, templos do Espírito Santo. E Jesus, num pedacinho do Sermão da Montanha, o conhecido Sermão da Montanha, ou Discurso do Monte, Mateus 5, versículos 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurados, felizes sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Felizes sois. Então, quem fala isso não sou eu, não é um homem qualquer. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Você é feliz quando é provado, quando é provada, para te firmar mais na fé, para produzir maior perseverança na tua vida cristã diária. E isto resulta em um grande prêmio, porque grande o vosso galardão nos céus. Galardão dá aquela ideia de um prêmio especial, de condecoração do guerreiro. Quando você vê um herói de guerra sendo condecorado, é um momento todo cerimonial, ritualista. Veja bem, se as coisas da terra recebem toda essa grandeza, imagine receber um galardão de Deus. E Deus tem muitos galardões para distribuir aos seus filhos, às suas filhas. Nós precisamos, então, ser treinados por Deus. E a aprovação é o adestramento de Deus. Assim como pessoas são adestradas para guerras militares, assim como cães são adestrados para diversas funções, Deus adestra pela aprovação seus filhos e suas filhas. É um treinamento intensivo. Esse treinamento é diário, até que Jesus venha ou que nós estejamos indo ao encontro dele. Nós precisamos permanecer inabaláveis, firmes na certeza das promessas de Deus. A aprovação, como já vimos, vem muitas vezes através de dores e sofrimentos. Pedro fala da igreja, 1 Pedro 2, 20 a 23, ele fala da igreja que sofre por praticar o bem. Mas ele começa dizendo: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Que glória há para aqueles que são do mundo. São chicoteados toda hora e ainda suportam. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, a diferença do sofrimento nas mãos do mundo para o sofrimento nas mãos de Deus. O mundo arrasa, destrói. Sofrimento nas mãos do mundo. O mundo põe para baixo. Deixa cada vez mais fraco. Agora, o sofrimento nas mãos de Deus, através da aprovação, nos deixa cada vez mais fortes, mais próximos do próprio Deus. Isto é grato a Deus, suportarmos as provações. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes. Jesus deixou exemplo. Basta seguirmos os passos de Jesus, basta andarmos no caminho que Jesus indica. E aí nós estaremos, mesmo em meio a sofrimentos e dores,
vivendo vitoriosamente, estaremos vivendo vitoriosamente. A dor, o sofrimento não impedirá a nossa vitória. Mas precisamos olhar para o nosso exemplo maior, Jesus, o qual não cometeu pecado. Jesus jamais cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, o Pai Todo-Poderoso. Então nós precisamos aprender que a nossa vida aqui na Terra, pertencendo ao reino de Deus, é hostil. A vida terrena é bem hostil. E é hostil terrivelmente para com os filhos e as filhas de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Mas Deus proverá. Deus proverá tudo aquilo que precisarmos para que sejamos de fato mais que vencedores, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Deus e pronto. Basta eu concordar com a vontade de Deus. Você quer concordar com a vontade de Deus para ser mais que vencedor, mais que vencedora? Claro que sim, mas precisamos concordar com a organização de Deus, com os princípios de autoridade de Deus, seguindo a tudo que Ele manda fazermos. Jó é um exemplo de provação de Deus. Ele sofreu todo tipo de dor. Deus permitiu que o inimigo o atacasse. E também, no meio dessas dores sendo provado, ele também foi tentado. A própria esposa chegou e mandou que ele blasfemasse contra Deus. Ela chegou e disse: blasfema contra esse teu Deus? Larga a mão disso, Jó. Mais ou menos assim que ela se dirigiu a ele. Mas Jó não abriu mão de ser fiel a Deus. Ele sabia que Deus estava fazendo uma grande obra na vida dele. Mesmo ele perdendo tudo que era material, ele não perdeu o sobrenatural, a sua fé, o seu amor a Deus. Ele tinha um consolo. Vim sem nada, volto sem nada, mas não volto sem o meu Deus. E nós precisamos ter isso conosco. Para onde vamos na eternidade, não precisamos das coisas deste mundo. Precisamos somente do nosso Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus, do Espírito Santo que habita em nós, como igreja viva. Mas para isso precisamos ser fiéis, e assim o Senhor vai nos fortalecendo, dia após dia. Quando estamos sendo provados por Deus, é claro que o diabo está à espreita, como estava à espreita de Jó, como estava à espreita do Senhor Jesus, como estava espreitando todos os homens, as mulheres de Deus mencionados na Bíblia. Ele fica de olho em cada filho e em cada filha, visando tirar proveito naquele momento de provação para derrubar a pessoa. Ele fica esperando para se infiltrar e lançar uma obra de engano na vida de quem está sendo provado. E nós somos provados diariamente e somos tentados também diariamente. Só pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós que podemos perceber a grandeza de sermos igreja viva, a grandeza do nosso Deus, a grandeza da vida eterna que nos espera junto ao Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso. Cabe a nós permanecermos fiéis e dia a dia, a cada momento, ganharmos crescimento espiritual. Este é o plano de Deus para nós. Esta é a proposta de Deus para nós. É isso que o Senhor espera de nós. Deus espera de nós, igreja viva, agindo como igreja viva e não como igreja morta. A igreja viva tem o Espírito de Deus falando com ela, falando dentro dela, dando direção, revelando poder e autoridade. E nós somos essa igreja viva. Você é a igreja viva do Senhor Jesus. Receba essa palavra, melhore, pesquise mais na Bíblia sobre essa palavra, compartilhe com teus familiares, parentes e amigos.
Se inscreva e peça para outras pessoas próximas a você se inscreverem também no nosso canal. Assim você estará contribuindo para o crescimento da Igreja Viva, contribuindo para que mais pessoas venham a ser de Jesus, venham a enfileirar esse grande exército de Deus, a Igreja Viva do Senhor, e assim estejamos marchando vitoriosamente juntos, até que estejamos lá na eternidade, juntos, unidos, em um só Espírito, pelo grande amor de Deus através do seu Filho Jesus. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos refletindo sobre a Tua Palavra, Senhor, agora sobre a aprovação, Senhor. Nesse momento, multidões de pessoas pelo mundo afora estão sendo provadas pelo Senhor, porque o Senhor precisa de uma igreja forte, de uma igreja sábia, de uma igreja mais que vencedora. Prepara a Tua igreja, Senhor, para estarem sensíveis à Tua voz, ao treinamento que vem do Senhor, e assim não caiam em obras de engano do maligno, Senhor. Não sejam destruídas pelo maligno, Senhor. Ensina a Tua igreja a ter discernimento para saber quando estão sendo provados ou tentados, Senhor, para que a Tua igreja saiba diferenciar os enganos do maligno e as verdades que vêm do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada pessoa que participa dessa palavra, Senhor. Visita com a Tua mão poderosa de cura, de libertação. Caiam por terra todas as fortalezas, todas as obras de engano, tudo aquilo que atrapalha a vida com o Senhor, a vida como igreja viva e na Tua igreja viva, Senhor. Dá o entendimento a cada um, Senhor, de que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja viva e nós somos os membros dessa igreja, Senhor. Prepara, Senhor, a vitória em cada um de nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.